Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, aqui do canal Qualidade e Produtividade. Tá? E nessa videoaula nós vamos falar aqui, fazer uma introdução, né, no tópico de análise de variância, tá? Ou também conhecido como ANOVA, né, do termo em inglês Analysis of Variance. Tá? Então é um acrônimo aí, na verdade. Né? Análise de variância é uma técnica estatística, né, para realizar testes de hipótese quando você tem um, mais que um par, né, de amostras para ser testado. Né? Então você precisa realizar um teste de hipótese envolvendo mais que duas populações ou mais que duas amostras. Né? Então você precisa comparar, por exemplo, né, três fornecedores aí para um determinado item, né? Qual dos três fornecedores tem maior pontualidade na entrega, por exemplo. Né? Então você quer fazer o teste de hipótese para testar qual dos três possui aí a maior pontualidade de entrega. Ou, por exemplo, dos quatro tipos de materiais, né, disponíveis para utilizar aí no seu projeto, qual vai proporcionar uma maior resistência ao desgaste. Tá? Então, são esse tipo de teste de hipótese que a gente vai explorar aqui nesse tópico de análise de variância. Tá? São alguns vídeos aí, provavelmente são 3 vídeos aí que a gente vai fazer explorando como é, criar, né, e analisar a tabela ANOVA, né? A ANOVA é baseada numa tabela, também é baseado na estatística F de Snedeker, tá? Nós vamos aprender a calcular aí a soma dos quadrados, a média dos quadrados, né, os quadrados médios, como se diz, né? Encontrar a estatística F e o p-valor, né, que vai nos dizer, vai nos dar uma guia aí de como atingir, né, esse resultado. Né? Antes de seguir com a videoaula, eu quero aproveitar dessa vez aqui e mandar um abraço para os meus amigos aqui que têm acompanhado meu canal. Né? Não está em ordem de importância, mas é o Thiago Lewandowski, Maurício Brasil, Heraldo Cubas, Silas Fernandes, Felipe Franzini, o Thiago Rujanovski, o Carlos Gonzalez e o Matheus Tutia. Tá? É o pessoal de engenharia na empresa onde eu trabalho, tá? Eberspacher. E quero mandar um abração para vocês aí. Muito obrigado por acompanhar o canal, seguir aí o meu canal. Então vamos retomar aqui. Bom, basicamente a análise de variância, né? Ela foi criada por um estatístico chamado Ronald Fisher, que é esse senhor de barba branca aí que está aparecendo na foto, tá? Ele é muito famoso aí por aplicar essa técnica estatística, né? Era um estatístico inglês, tá? Muito do seu trabalho foi aplicado na agricultura do pós-guerra, né, na Inglaterra, onde era preciso combater a fome, né, a escassez de recursos devido ao pós-guerra, né? Então ele aplicou muitas dessas técnicas aqui. No site tem um exemplo, né, que ele utilizou aqui o estudo de ANOVA para comparar diferentes tipos de feijão e de diferentes tratamentos de solo, né, com o objetivo de obter um maior rendimento aí nas plantações de feijão e dessa forma conseguir alimentar um maior número de pessoas. Tá? Então, devido ao Ronald Fisher aí, né, a criação não só dessa, mas de outras ferramentas estatísticas também, né, que possibilitou aí o desenvolvimento de outras técnicas, como a análise de variância muito aplicada também em estudos de repetibilidade e reprodutibilidade, né, em qualidade, né, o famoso Gay-Jaranar. Já fizemos aí uma videoaula a respeito, né? Então, basicamente, um teste de hipóteses, né, para análise de variância, né, ele não vai testar uma amostra contra uma população ou duas amostras entre si, mas na verdade o que ele vai fazer é comparar mais que duas, né? Vai fazer três, quatro, até cinco ao mesmo tempo aí, tá? Então, aqui nessa introdução, né, tem aqui um descritivo do histórico do Fisher, alguns exemplos de aplicação, né? Vou rolar um pouquinho aqui. Basicamente, num estudo de análise de variância, né, o que nós estamos interessados é comparar, né, mais que duas médias. Na verdade, o estudo ele tem o nome de análise de variância, mas na verdade o que nós estamos comparando aqui é uma medida de posição, né, onde a hipótese nula, né, afirma, como está aqui no site, ó, H0, né, que a média 1 é igual à média 2, que é igual à média 3, e assim sucessivamente até a média número n. Tá? Então você tem n amostras aí, né, mais do que duas, e você precisa compará-las ao mesmo tempo entre si, né, contra uma hipótese alternativa, né, de que pelo menos uma dessas médias que está sendo comparada no estudo difere das demais, ou seja, ela apresenta aí
um desvio, né, com relação à posição muito significativo das demais, tá? Então essa comparação nós vamos ver mais adiante, ela é feita através de intervalos de confiança, né? Nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho um estudo de caso bem rápido para ilustrar aqui o caso, né? Então aqui nesses tópicos aqui, né, você vai ter aqui no tópico do site, ó, 2.1.3.4, né, que é a análise de variância. Você tem essa introdução aqui que eu estou mostrando, esse artigo de introdução, e ele se subdivide em 3 tópicos, tá? Então é a tabela ANOVA, né, como calcular a tabela ANOVA, como realizar um estudo de ANOVA, né, no Minitab, né? E por último, as premissas para realizar um estudo de ANOVA, né? Existem alguns pressupostos aí, nós vamos explorar mais adiante, tá bom, pessoal? Eu vou rolar um pouquinho aqui, né? Então aqui, na verdade, quando você está realizando um estudo de análise de variância, né? Você tem aqui pelo menos 3, estou mostrando aqui na figura já um estudo de caso que é oriundo do próprio pacote de dados de exemplo do Minitab, tá? Que é um estudo em que foi feita uma aplicação, né, de suplemento, né, no leito de um rio, com o objetivo de melhorar a fauna, né, no leito do rio, para recuperação depois aí de um caso de poluição. Então foram feitos aí estudos, né, qual seria o melhor suplemento para recuperar o zooplâncton aí no leito do rio, tá? Não sou especialista aí nessa área, mas estou utilizando aqui os termos que vem aqui no estudo para tentar explicar, ilustrar aqui o que é uma comparação, né? Uma análise de variância. Então você tem aqui 3 tipos de suplemento, né? O suplemento número 1, número 2 e número 3, né? E observações feitas aqui, provavelmente do percentual de crescimento aqui do zooplâncton ou algo do tipo, né? Um indicador aqui que representa o rendimento aí que o suplemento propiciou aí no leito do rio, tá? Então você vê aqui os pontinhos em vermelho, né? Que representam as leituras feitas, e esse pontinho aqui cruzado azul é a média de todos esses grupos aqui, ó, dessas observações. Então a média do grupo de suplemento número 1, temos aqui também a média do suplemento número 2 e a média número 3, né? Então você vê, olhando aqui para os dados, né, você vê que existe aqui uma região em que eles são equivalentes, né? Por exemplo, aqui deu 57, aqui a leitura máxima no tipo 1, porém no tipo 2 aqui deu 53. Né? Por outro lado, olhando de uma maneira geral aqui para os dados, né, você vê que o suplemento número 2 aparentemente, né, apresenta um rendimento maior. Né? E o suplemento número 3 é o pior desempenho, né, nesse caso. Porém, qual é o indicador estatístico, né, que nos permite dizer com uma confiança estatística e razoável, né, que esse grupo aqui difere dos demais, né? Como quantificar essa diferença, né? Somente observar esses dados aqui, olhar para eles e dizer, olha, é diferente, né? É uma inferência qualitativa que a gente chama, né? Uma inferência baseada simplesmente em observação, né? Mas nós precisamos calcular aqui os intervalos de confiança, criar os intervalos de confiança para as médias desses grupos, né? E comparar com a variação total, né? Então, quando a gente está falando de estudo de ANOVA, nós estamos interessados na variação dentro de cada subgrupo, que é essa variação que existe aqui, por exemplo, no grupo 1, e depois uma variação que existe no grupo 2, né? E uma variação que existe no grupo 3. Aparentemente, elas têm variações dentro de cada subgrupo aqui, vamos chamar assim, equivalentes, elas são de aproximadamente do mesmo tamanho. Né? Mas a maior variação que se observa é entre os subgrupos. Né? Entre um grupo e outro, há uma variação grande, né, da média. Porém, dentro do subgrupo, você vê que a altura deles aqui é praticamente equivalente. Então, o que a gente acaba realizando, né, no estudo de ANOVA é comparar, né, encontrar a razão entre a variação dentro do subgrupo amostral e comparar com a variação total, que é essa linha escura aqui, ó, né, que é a média geral. Tá? Então, essa é a grande sacada aqui do estudo de análise de variância. Né? E uma vez entendido isso, nos é possível calcular os intervalos de confiança para cada subgrupo, né, e comparar com a média geral do estudo. Né? Em outras palavras, né, trocando em miúdos, aí, vamos dizer assim, se os intervalos de confiança não tocarem essa linha da média geral do estudo,
significa que esse subgrupo apresenta uma diferença estatística aí da média do subgrupo para a média geral, né? O que permite dizer, que é equivalente a dizer aí que ele é discrepante aí da média geral aí do estudo, tá? Para ilustrar isso que eu disse, né? Eu tenho aqui no Minitab, ó, vou chavear aqui agora, 3 fornecedores, né? E tenho aqui uma nota mensal atribuída para cada fornecedor baseado na pontualidade de entrega, tá? Então eu tenho aqui 6 meses, né? Cada nota aqui representando um mês para o fornecedor A, para o fornecedor B e para o fornecedor C, tá? Então, primeiramente, vamos olhar como é que está distribuído esses dados aí, essas leituras aí, tá? Então eu vou vir aqui no menu Graph e vou pedir aqui um Individual Value Plot, tá? Um gráfico de valores individuais. Vou escolher. Como eu tenho mais que um fornecedor, né, eu vou escolher aqui Multiple Ys, né, que são múltiplos indicadores aí, e vou escolher de maneira simples e escolher OK. Tá? Ele vai me perguntar quais são as variáveis que eu quero plotar, então vou escolher aqui a coluna C1 até a coluna C3, seleciono e clico em OK. E está aqui. Esse é o Individual Value Plot, né, para os 3 fornecedores. Note que cada subgrupo foi plotado aqui, né, empilhado, né? O intervalo aqui, a escala do gráfico está aqui à esquerda, tá? E cada fornecedor separado aqui tem o seu subgrupo separado, tá? Simplesmente olhando aqui, não dá para ter muita noção, tá? Então puxa vida, eu quero comparar a média entre eles aí. Então vou clicar com o botão direito, vou pedir para adicionar, né? E vou pedir para colocar aqui Data Display. Quero mostrar alguns dados aqui. E vou pedir para ele colocar para mim o símbolo da média, que é o min symbol aqui, tá? E a barra de intervalo de confiança, né, que é o interval bar aqui, tá? Vou clicar em OK. Muito bem, ó, ele já adicionou aqui, então deixou as leituras, né? Cada um dos 6 meses aqui em cinza, né? Colocou aqui a bolinha azul representando a média desse subgrupo, que é a média amostral, tá? E o intervalo de confiança, né, para cada um dos subgrupos aqui, tá? Então, eu comparando entre eles aqui, né, eu percebo que o fornecedor B, ele tem notas menores, né? Porém, né, o fornecedor A tem uma região aqui que eles são praticamente equivalentes, ó, tá? Então, evidência estatística gráfica aqui eu não tenho, né? E para o fornecedor B e para o C, né, eu comparando aqui, também está uma regiãozinha aqui que posso dizer que eles são aparentemente semelhantes, né? Mas como é que eu chego à conclusão que pelo menos uma dessas médias aqui é discrepante do conjunto de dados total, né? Eu preciso comparar todas as 3 com um fator base, né? E esse fator base é a média geral do estudo. Como é que eu encontro essa média geral aí? Tá? Então eu vou voltar aqui nos meus dados, ó, e vou pedir para empilhar esses valores aqui para que eu possa encontrar, né, a média geral de todos os fornecedores aqui. Então vou abrir aqui o menu Calc, perdão, menu Data, tá? Menu Data, dados, né? E vou pedir para ele vir aqui Stack, né? Stack significa empilhar, tá? Empilhar colunas. Então vou escolher Columns aqui. Vou escolher as 3 colunas que eu quero empilhar aqui, tá? Selecionar. E aí eu preencho aqui se eu quero que ele faça isso numa nova planilha ou numa das colunas da planilha atual. Aí. Então vou pedir para ele empilhar aqui para mim na coluna C6. Tá? E os que ele chama aqui de subscripts, né? Na verdade são os títulos, né? Nada mais é do que o título da coluna de onde o dado foi tirado aqui. Eu vou pedir para ele colocar na coluna C5. Tá? Então vou dar um OK. Preencheu dessa forma aqui, vou dar um OK. Tenho aqui na coluna C5 qual é o fornecedor e qual é a nota na coluna C6. Tá? Então vou chamar aqui, por exemplo, de
fornecedor e nota. Tá? Então, note que eu tenho aqui agora as variáveis nessa coluna e as notas nessa coluna aqui C6. Tá? Quero encontrar a média, né? A média geral do estudo aqui, a média de todas as médias aqui. Então, vou vir aqui no menu agora, Stat, Basic Statistics, Display, Descriptive Statistics. Tá? Nós estamos fazendo aqui manualmente, mas é para ilustrar o que realmente acontece num estudo de análise de variância. Tá? Vou pedir para ele fazer para mim a média da variável nota, tá? E vou clicar aqui em OK. Tá? Então ele vai mostrar aqui na janela, na Session Window, né? Na janela dos dados aqui, do resultado, que eu tenho 18 leituras no total, né? Sendo 6 de cada subgrupo aí. Tenho a média, que é 5,5, e as demais estatísticas aqui, por exemplo, desvio padrão de 1,505, o erro amostral da média, mas a informação que a gente está interessado nesse momento aqui é a média mesmo. Então, 5,5, vou voltar aqui para o meu individual value plot, eu sei que a média é 5,5, vou clicar com o botão direito aqui, adicionar, linha de referência, tá? E vou colocar aqui no valor de y, 5,5, que é a minha média. Tá aí. Então, essa linha vermelha representa a média geral do estudo. Né? Se eu comparar os subgrupos entre si, existe um intervalo onde eles são equivalentes. Porém, qual é o ponto que me diz que algum subgrupo, se não tocar, ele não vai ser equivalente aos demais? Nota que o fornecedor B, né, teve um descolamento aqui da média geral do estudo. Tá? Então, esse descolamento é uma evidência de que esse subgrupo aí pode ser o nosso grande vilão aí, né, com relação à pontualidade de entrega, tá? Então, nas próximas videoaulas, nós vamos aprender a como calcular, né, evidenciar essa diferença estatística aí, né, efetuar um teste de hipótese, tá, baseado nas hipóteses que a gente já falou, e também explorar como determinar isso de maneira gráfica automática, sem precisar ter todo esse trabalho aqui, né, de preparar os gráficos, os intervalos e colocar a linha média aqui. Tá? Existe um comando aqui de análise de variância que faz tudo isso automaticamente. Tá bom, pessoal? Então, essa é a videoaula de hoje. É só uma breve introdução ao que é o estudo de análise de variância. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.